Acompanhe agora a segunda etapa da entrevista com o professor Lucas Ferreira. E agora ele vai trazer o quê? Vai falar sobre sigilo do orçamento, o parcelamento ou não da contratação. E aí, ETP para dispensa de licitação, precisa ou não? Confira aí a segunda parte do vídeo. Todavia, eu quero chamar mais uma vez a atenção de vocês, queridos e queridas, para essa parte aqui, que poderão constar de anexo classificado. Professor, o que é esse anexo classificado? Vejam, agora a 14133, a Lei 14133, ela trouxe de maneira expressa a possibilidade da administração impor sigilo ao seu orçamento. Então, se nós pensarmos nesse consultório odontológico, digamos que a gente, por meios idôneos, nós conseguimos aí uma cotação de preços e num valor de, sei lá, 30 mil reais. Hoje a administração ela pode impor sigilo, então os licitantes, as empresas que desejem participar dessa licitação, eles não terão acesso a esse preço de referência da administração. Mas, professor, isso é bom, isso é ruim? Vai depender do objeto que você esteja contratando. Na maioria dos casos, para a administração pública, é bom, porque se o licitante já conhece qual é o valor referencial da administração, ele não vai baixar o valor dele muito mais distante daquilo ali. É como se a administração ficasse com uma carta na manga para poder negociar. Agora é bom chamar a atenção, obviamente, que esse sigilo ele só se impõe aos licitantes. Ele não vai se impor às pessoas que estejam envolvidas ali no processo dessa contratação, então não é a pessoa que está elaborando o estudo técnico preliminar, ela não vai impor sigilo aos demais atores ali do processo de contratação, tampouco ao controle interno do seu órgão ou ao controle interno de outros órgãos, os controles externos, chamados controles externos, o Tribunal de Contas, o Ministério Público. Então esse sigilo não se impõe, obviamente, a esses órgãos. É um requisito também obrigatório na elaboração de um ETP a justificativa para o parcelamento ou não da contratação. Vamos falar no inciso 8. E que parcelamento é esse, professor? É o parcelamento da entrega? É o parcelamento do pagamento? Não. Esse aqui, meus queridos e queridas, eu entendo como sendo o inciso mais importante de um ETP. A justificativa para o parcelamento ou não da contratação. Por quê? E aí agora eu quero falar direcionado a vocês também, meus amigos licitantes. Porque é o ponto em que dá maior margem a você fazer um pedido de impugnação de um edital. E você, contratante, você tem que conhecer desse pedido. É a divisão por itens do objeto que você queira comprar. Se a gente pensar em uma licitação, mudando um pouco o foco agora, se a gente pensar numa licitação para aquisição, por exemplo, vamos pensar em eletrodomésticos e móveis, para ficar muito claro para todos. E aí o que acontece? A lei, como regra, traz a obrigatoriedade de nós licitarmos cada item por vez. Você licitaria item a item. Digamos que essa licitação nossa tenha 30 itens entre eletrodomésticos e móveis. Então você deveria licitar item por item. Óbvio que isso daria, num município pequeno, em que a realidade é um abismo de diferença para a União, isso daria muito trabalho, porque você geraria possivelmente 30 contratos diferentes, você teria que fazer 30 rodadas de lance na sua licitação, e isso daria realmente um trabalho hercúleo. Mas o que é que deve ser feito? Esse parcelamento da solução deve ser feito em tantas quantas vezes ficar demonstrado ser técnico e viável. E isso não é nenhuma novidade. A Lei 8666, lá no seu artigo 23, parágrafo 1º, já trazia essa previsão. Veja a importância que a Lei 14133 deu nisso, porque transformou o princípio do parcelamento em um princípio. Transformou o parcelamento em um princípio. Está lá no artigo 40, inciso 5, a linha B. Agora o parcelamento é um princípio na Lei 14133. E para aqueles, principalmente meus amigos licitantes, que quiserem se aprofundar ainda mais no tema, eu trago aqui 2 acordos do Tribunal de Contas da União, o acordo 5260 e o acordo 861, que trata mais detidamente desse assunto. E aí, mas professor, e na prática, como é que isso funciona? O que é esse parcelamento? Como eu devo parcelar? Caso o seu órgão não tenha capacidade operacional de parcelar todos os itens, de dividir em itens todos esses 30 itens que nós estamos aqui hipoteticamente falando, você pelo menos tem que agrupá-los em itens afins. Por exemplo, a solução técnica e viável, de modo a não afastar a competitividade e de modo a você não sofrer um pedido de impugnação do seu edital e de modo a você não prejudicar o licitante. Nós devemos pensar também nas nossas licitações que o licitante ele não é nosso inimigo. Ele deve, quanto maior a competitividade, mais você vai conseguir um preço, uma contratação melhor, um menor preço, você vai conseguir produtos de melhor qualidade. O ideal seria que você dividisse pelo menos em eletrodomésticos e móveis essa licitação.
Porque você pode ter no seu município um determinado licitante que só venda móveis, outro licitante que só vende eletrodoméstico. Mas você pode também ter um licitante que venda móveis e eletrodomésticos. Mas você fazendo dessa forma, você parcelando a solução dessa forma e já indicando isso no seu ETP, o porquê que você fez isso, você denota a sua boa vontade na contratação, você denota que essa licitação ela não está direcionada para ninguém e você amplia a competitividade, que é um princípio também expresso na lei de licitações. Dessa forma, quem vende só móveis pode participar, quem vende só eletrodoméstico pode participar e quem vende os dois também pode participar, você não prejudica ninguém. E como um último requisito obrigatório, está lá no inciso 13, que diz posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina. O que é isso? É o fecho. É você chegar ao final do seu estudo técnico preliminar, depois de você ter passado por todas essas etapas, e dizer para o seu ordenador de despesa, seja seu secretário de saúde, seu secretário de administração, dizer: olha, secretário, para a demanda que a administração tem, a solução mais adequada que nós encontramos após fazermos o estudo técnico preliminar é essa. No caso do gabinete do consultório odontológico, pode comprar o consultório odontológico, desde que você já correlacione com essa pessoa que vai fazer a manutenção. O ETP, ele é obrigatório também nas contratações diretas. Veja, lá no artigo 18, parágrafo 1º, a lei nos diz que em contratações, em licitações, o ETP, ele é sim obrigatório. Ah, professor, eu faço 80 pregões por ano aqui no meu alto. Você vai fazer 80 ETPs também. Todas as vezes que você fizer uma licitação, seja uma concorrência, seja um pregão, certamente para os municípios você vai ter que fazer um ETP. Isso aí é pacífico, você vai ter que fazer. A boa notícia é que de um ano para o outro você vai mudar uma coisa ou outra ali, porque as nossas contratações elas acabam se repetindo. Todas as vezes que aparecer uma contratação diferente daquilo que você já tem, você vai precisar fazer uma nova sim. Agora, quanto às contratações diretas, aí a resposta para a pergunta se o ETP é necessário ou não, é obrigatório ou não, é a resposta clássica do direito, depende. Eu também entendo que depende, mas isso eu falo com a própria chancela da lei. Lá no artigo 72, inciso 1, a lei diz que, se for o caso, estudo técnico preliminar. E aí, esse se for o caso, depende de quê, professor? Depende do objeto da sua contratação. Em objetos que não tenham maiores complexidades, você vai estar dispensado de fazer o ETP. Pode fazer a sua contratação direta, a sua dispensa. Via de regra, aí vai ser dispensa em razão de valor, que está lá no 75, incisos 1 e 2. Pode fazer sem, sobretudo 2, né? Pode fazer sem problema nenhum a sua dispensa sem a necessidade do ETP. Agora, caso essa contratação, ainda que seja em razão de valor, ela tenha uma complexidade um pouco maior, aí vai ser obrigatório sim você fazer o seu ETP. E aí, professor, mas dá um exemplo para a gente de qual seria uma dispensa que fosse obrigatório. Eu tenho um exemplo muito claro aqui. Estava trabalhando num órgão ontem e aí surgiu uma demanda lá para locação de banheiros químicos por ocasião desses festejos agora dos meses de junho, né, os festejos chamados festejos juninos. Então, eu entendo que nessa questão de locação de banheiros químicos, sim, devemos sim fazer um estudo técnico preliminar, porque ali nós estamos lidando com dejetos que, se mal descartados, vão agredir a natureza, e aí o seu órgão pode, inclusive, estar respondendo aí por um crime ambiental, e não é isso que a gente quer. O estudo técnico preliminar ele vem justamente para ser essa ferramenta que antecede toda a licitação e já para antever também possíveis problemas. Então, tem um exemplo clássico aqui. Locação de banheiros químicos precisaria de um estudo técnico preliminar? Sim, porque a gente precisa dar uma adequada destinação final a esses objetos. Licitação, estudo técnico preliminar é obrigatório? Vai fazer um pregão, tem que fazer estudo técnico preliminar. Concorrência também. Dispensas, inexigibilidade, as contratações diretas, aí vai depender do objeto da sua contratação. Não é isso mesmo, Ricardo? Sensacional! Bom, de professor a gente só pode esperar uma aula, né? E você fez isso com louvor. Professor, eu quero agradecer aí porque você falou tanto com o licitante como com o gestor. Deixou claro aqui, não somos inimigos, nem o lado de lá, nem o lado de cá. Se existe realmente esse lado aí, já deixou aqui o convite, né, para falarmos sobre sigilo. Talvez o novo convite aí para o professor para a gente falar sobre o sigilo aí nas contratações, para que a gente bata um papo aí. Mas sensacional o papo com você aí, viu, professor? Porque é importante deixar claro aí, e vou tentar aqui, da forma como eu estava aqui fazendo minhas anotações e vendo aí, né, a importância que você deixou aí da participação agora do licitante, né, estar próximo aí do poder público,
Porque olha quanto o gestor já vai trabalhar aí lá no estudo técnico preliminar, né? A importância disso, se vai fracionar ou não. E aí eu preciso estar próximo disso. Então é importante, né, visitar aí o órgão público, não é isso, professor? Fazer aí a lição de casa também. Não adianta reclamar depois de publicado, né? Com certeza. Uma das tônicas, inclusive, da Lei 14.133 é justamente essa dialogicidade, né? O ente privado ele precisa participar também nesse controle social das contratações. E nós, e quem está gritando cá do lado do ente, quando você está militando do lado do ente, você precisa enxergar o órgão privado, a empresa, como um parceiro, entendeu? Nós não somos inimigos. A lei traz isso. Inclusive, trouxe uma inovação com a modalidade de diálogo competitivo, em que a administração chama o particular para falar: olha, eu tenho um problema e não sei resolver, me ajude a resolver isso aqui, porque com certeza o particular tem muito mais expertise nesses problemas do que a administração pública. A administração pública ela não dispõe de pessoal, via de regra, não dispõe de pessoal qualificado em todas as áreas. O exemplo que eu trouxe do consultório odontológico, talvez em algum órgão a pessoa poderia não ter pensado na necessidade de contratar um técnico já atrelado à cadeira. Mas se você tem esse diálogo, não é ilegalidade, não há ilegalidade nenhuma, você ter diálogo com os fornecedores, não é para favorecer, mas é para que a sua contratação ela seja mais eficiente e que juntos, a administração pública e licitantes e empresas, eles busquem satisfazer o munus da administração pública, que é justamente a prestação do serviço público de qualidade, que é o que todos nós brasileiros merecemos. É isso aí. Senhoras e senhores, esse aí é o professor Lucas Ferreira. Tenho certeza que ele vai voltar aqui no Boletim Diário muito em breve. Professor, quero agradecer em nome de toda a família Forset este excelente conteúdo que você vai conferir aqui através do nosso canal e também lá do professor, está aparecendo aqui embaixo. Não deixe de seguir o professor, foi lá que eu o encontrei. Então não deixe de mandar lá uma mensagem, manda um direct. Ele responde, publica lá vários conteúdos. Professor, muito obrigado pelo seu tempo e com a sua vinda, reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Muito obrigado, professor. Convido já todo mundo a me seguir aí nas redes sociais. Quem quiser continuar esse papo lá, vai ser um prazer para mim. Se quiserem falar de outro tema também, estou lá disponível para a gente estar conversando sobre isso. Eu que sou um apaixonado, como todo mundo aqui na Forset, por essa temática, por licitação. Todo mundo que está envolvido nesse processo sabe que isso aqui é realmente um amor. Muito obrigado, até a próxima. Um beijo no coração. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até a próxima, professor. Valeu.